positivo. Positivo de vida. Vejam, meus amigos, o espiritismo tem que ter 10% da sua população intelectual. 10% da população espírita tem que ser intelectual. Eles vão ter que repensar o sistema de ideias espírita. Nós não repensamos. Nós passamos o século XX inteiro sem repensar. Eu digo sem medo de errar uma coisa, senhores. O espiritismo, num sentido revolucionário, é assim. O Livro dos Espíritos, a obra de Kardec e a criação do curso de Teologia Espírita pela Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que fez o rompimento. Não há outros fatos. Todos os outros fatos estão dentro da codificação, do processo ali, trabalhando aquilo e materializando aquilo. Não há nenhum outro fato novo. Nenhum. Me cite um fato novo. A cascata de linguagem não é. Não é? É evidente que não é isso que nós queremos. Então nós precisamos parar um pouquinho e imediatamente reinterpretar. Nós vamos ter que reconfigurar as casas espíritas. Reconfigurar dentro de um campo de ciência, de filosofia e de religião. A crise está tão grande que alguns grupos espíritas passaram, inclusive, a fazer manifestações afrocatólicas. Absolutamente abertas. Com, inclusive, lideranças fortes aqui de Curitiba, com conhecimento público disso. Sem fazer nada. Absolutamente nada. É evidente que isso é colocar os pés em uma obra construída com grande dignidade pelo Chico Xavier. Por homens, não é? Que abandonaram, que não fizeram outra coisa na vida, se não construir um momento de dignidade em torno da doutrina dos Espíritos, isso não pode continuar. Nós vamos ter que imediatamente, não é fanatismo, vejo, e de maneira nenhuma ortodoxia. O Espiritismo é pluralista, ele alcança a diversidade, e no seu pluralismo ele procura responder às expectativas da humanidade e de cada homem. Isto implica, em primeiro lugar, ter uma divisão, uma visão, esses intelectuais que deverão vir nesse século XXI, uma visão humanista. Segundo, eles terão que ter uma visão superadora. Nós temos prostituição masculina e feminina. Nós temos droga. Nós temos, nesse momento, uma densidade demográfica horrível numa cidade como Curitiba, e até aqui eu vi o crescimento de Campo Largo. Desordenado. Nós temos um problema gravíssimo, por exemplo, de crime, de homicídio qualificado, de furto, de roubo. Nós temos um problema grave com escolas mantidas pelo governo de 4 horas, que começam às 8 da manhã, terminam no meio-dia, vai outra turma à noite. Não fazemos nada, porque nós não temos propostas superadoras. O centro espírita se bastou nele mesmo. Ele se necrosou dentro dele mesmo. Ficamos diminuídos, pequenos. Passamos a ser utentes. Os espíritos que publiquem. Não fazemos nada. Não compomos. Não pressionamos, evidentemente, as autoridades constituídas para responder e tentar resolver o problema dessas grandes crises que são vividas todos os dias. Então, não é possível continuar assim. A gente tem que parar. Então, temos que ter essa visão crítica humanística, teremos que ter propostas superadoras e teremos que ter uma militância espírita racional. Nós temos que ter nós precisamos ser conhecidos na população quando nos apontar e dizer o seguinte: este homem é um homem moral. Essa mulher é uma mulher moral. Ela é espírita. Cada médium, cada agente mediúnico, ao passar pelo mediunato, ele tem que sair dali com uma visão crítica de magistério. Ele faz o magistério espírita, que o clero tentou há 1300 anos e não conseguiu, mas nós haveremos de conseguir. É a composição do magistério. Ele tem a responsabilidade moral de representar o espiritismo onde ele estiver, mas ele não vai representar se ele for fazer justificativa em torno de obsessão. Porque isso é ridículo. Se ele continuar com essa ideia, evidentemente, precária de que tudo é um mundo espiritual. Bem pouco tempo a física quântica caminhará para fazer essa descoberta. E os senhores vão ver que nessa descoberta assustará uma parte de cada um de nós, particularmente, quem sabe, nós espíritos. Porque a ideia que nós temos é de que espírito é o médium, o médium é o espírito, o ser do ser humano. Cada um de nós
não é? Tem o ser do ser humano, que é um espírito. O espírito que é médium, e não o corpo. O corpo não é médium. O corpo é uma composição, evidentemente, inteligente, mas não é médium. É o espírito que é o médium. Sendo o espírito médium, evidentemente, não há, e é preciso que nesse século XX a gente firme passo nisso, não é? A gente tem que entender que, em hipótese nenhuma, o espírito, não é, encarnado, que se compõe num processo mediúnico, não faz absenteísmo. Absenteísmo é uma palavra técnica ligada ao espiritismo, que quer dizer a mensagem produzida por um espírito manifestado tem que ter 50% do médium e do espírito. Nós chegamos ao descaso de dizer que alguém recebeu uma mensagem e foi até para tribunais, alegando que o espírito dizia. A coisa tomou rumos horríveis. Não é isso que a doutrina propõe. A doutrina propõe uma grande revolução moral, sendo cada médium um representante moral da doutrina. A doutrina propõe grandes transformações no sentido, veja, de se estudar mais o processo mediúnico, se compreender o processo mediúnico, para se compreender o produto mediúnico. O que é esse produto mediúnico? Quais são? Veja, nós já temos lá na Sociedade Brasileira dos Espíritos, e hoje no Brasil inteiro, graças a Deus, nós temos núcleos no Brasil inteiro, não é? Taxonomias de avaliação do espiritismo, da mensagem espírita. Um espírito manifestou-se. Então nós vamos colocar dentro de uma taxonomia, de uma classificação que a gente conhece. A mensagem tem valores universais, tem valores especialistas, tem valores alternativos, tem valores individuais, ela tem uma forma, um significado, um uso e uma função. Imediatamente a gente começa a catalogar. E a gente fica estarrecido de ver a que ponto nós chegamos. Elas não alcançam o segundo elemento. Então era preciso que todos nós, que fazemos parte, vejam, deste conjunto mediúnico, criássemos uma mentalidade para permitir esses 10% de uma intelectualidade espírita que nesses próximos 20 anos serão pioneiros. Eles não vão encontrar ainda base para fazer toda a sua intelectualidade. Serão verdadeiros pioneiros. Terão que criar vocábulos, terão que criar metodologia científica, terão que trabalhar, evidentemente, para constituir laboratórios dentro do centro espírita, terão que criar uma nova mentalidade espírita. Isso são os intelectuais. Porque a doutrina dos espíritos é um conjunto de princípios e fundamentos que imediatamente constituiu um sistema de ideias espiritista. O espiritismo é um sistema de ideias que vem dos fundamentos e dos princípios. Este sistema de ideias é que permite a fatologia espírita. Fazer passe, não é? Fazer água fluida. Veja, fazer é muito importante. O centro espírita não tem passividade. Todo mundo é ativo no centro espírita. Todos os homens são médiuns. Uns para mais, outros para menos. Ninguém tem que ser colocado, evidentemente, sob júdice ou sobre a influência de alguém para diminuir. Não, todos são ativos. Há um processo cognoscível, um processo cognitivo, um processo mental que o indivíduo efetivamente é ativo no processo, na composição do processo mediúnico. Então é preciso que ele seja muito forte, que ele tenha, evidentemente, uma visão do espaço imediato e do espaço mediato, que ele entenda a representatividade, por exemplo, de mentalidade. Vejam, nós estamos, meus amigos, com a ciência, trabalhando fractais. Não dá para fazer essa mensagem pequena, de maneira nenhuma. Isso é um desrespeito. Aliás, é um desrespeito saber que órgãos espiritistas dizem que nós não devemos nos preocupar com a educação. Isso, mais do que nunca, que pelo menos os nossos